Deus, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler os versos de número 35 até o verso de número 43, amém? É o tema da campanha. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do pastor Flamarion, por essa oportunidade que me concede. Uma grande honra poder estar aqui nessa noite, poder servir essa igreja nessa noite. É uma honra mesmo, amém? Conto com a minha família hoje assistindo pela live, amém? Minha esposa, infelizmente a gente não conseguiu vir com a família completa, mas estou aqui a serviço desta casa, amém? O Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 35, até o verso de número 43. Nós vamos ler. Eu gostaria da atenção dos irmãos, haja visto que esses versículos vão ser utilizados para a boa compreensão de todos nessa noite, amém? Ele diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando, e ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que trouxessem ele. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: recebe a tua fé, a tua visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Como é de costume, o versículo de número 41, que é o tema dos irmãos, diz assim, dizendo: o que queres que eu te faça? A resposta do homem foi: Senhor, que eu possa receber a minha visão. Amém? Glória a Deus. Tome o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por essa grandiosa e magnífica oportunidade. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é cheia de revelações da parte de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, a narrativa de Lucas é uma narrativa muito interessante e inteligente. É bem verdade que os irmãos têm conhecimento de que a palavra de Deus, os versículos da Bíblia, todos eles têm a sua palavra de revelação, de entendimento para as nossas vidas. De fato, a Bíblia, ela fala daquilo que o próprio Deus
quis que nós soubéssemos. Mas quando nós olhamos o Evangelho, ou pelo menos os Evangelhos, nós vamos analisar que homens viram a vida de Jesus e através da ótica em que eles observaram a vida de Jesus, eles falaram de momentos que foram marcantes dentro desse contexto, dentro da sua própria análise daquilo que o próprio Jesus viveu. Porém, o Evangelho de Lucas é um evangelho diferente, porque Lucas ele fez uma investigação acerca da vida de Jesus. Quando Lucas narra alguns acontecimentos, Lucas ele ouviu alguém falar oralmente e ele de certa forma, ao ouvir essas pessoas falar, ele de certa forma começou a escrever para que alguém pudesse receber a visão dele dos acontecimentos de Cristo, para que pudessem ser edificados. Mas quando nós olhamos para a narrativa de Lucas, ou pelo menos os versículos que antecedem esta passagem em específico, nós vamos analisar que nós estamos diante de uma narrativa que fala da ação de Jesus, a forma como Jesus ele vai agir na vida de alguém que é necessitado. Quando você abre a sua Bíblia, no capítulo de número 19, o capítulo de número 18, o capítulo de número 17, você vai perceber que Lucas está narrando acontecimentos que falam da ação de Cristo referente aos necessitados, referente a pessoas que têm necessidades na sua vida. Mas quando nós chegamos nos versículos que dão base para o nosso conhecimento nessa noite, nós vamos observar que agora nós estamos diante de uma narrativa que vai nos apresentar um homem que está desprovido da visão. Ele não consegue enxergar, ele não tem capacidade de ver, ele não tem capacidade de contemplar a presença de Jesus com os seus próprios olhos. Quando fazemos uma análise dentro desse contexto e observamos a figura do cego de nascença ou o cego Bartimeu, esse cego aqui em específico, nós vamos observar que há particularidades na vida desse homem que de certa forma falam da nossa realidade. Nós não conseguimos ver Deus, não há possibilidades humanas que nos dá condições de ver a Deus. E esse homem aqui, a Bíblia é clara em nos mostrar que ele não conseguia ver, não só o próprio Cristo, mas como não conseguia ver nada. O que é interessante é que, a partir do momento em que ele tem um contato com Cristo, além dele poder ver a face de Cristo, ele pôde ver tudo o que ele precisava ver durante a sua vida. Quando fazemos uma análise do contexto, nós vamos observar coisas interessantes, detalhes específicos que podem fazer a diferença na nossa vida. A palavra de Deus vai nos dizer que, ao Jesus chegar perto de Jericó, a Bíblia diz que este homem cego estava assentado. Irmãos, quando nós analisamos, percebemos, avaliamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que esse homem estava cego, não o via, não enxergava e estava assentado. Quando falamos de um homem cego, estamos falando da realidade humana, a realidade daquele que está sem a presença de Deus. Alguém que não consegue ver, alguém que não consegue perceber, não de forma física, porque o texto se refere a alguém que fisicamente não enxerga, mas contextualizando para a nossa realidade, nós estamos falando de alguém que representa a real situação de um homem que está longe de Deus em busca de uma ação misericordiosa de Deus em favor da sua vida. Esse homem, ele não enxerga, esse homem, ele não tem discernimento, esse homem não tem capacidade de ver, capacidade de analisar, capacidade de entender ambientes. Esse homem não discerne a luz, não consegue perceber a claridade do ambiente. Esse homem está em trevas. E quando nós analisamos esse contexto, nós percebemos que esse homem representa, de fato e de verdade, o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não consegue viver tranquilamente.
O homem sem Deus, ele está em completa escuridão. O homem sem Deus, ele não consegue discernir um palmo à sua frente. O homem sem Deus, ele não tem capacidade de viver em paz. O homem sem Deus, ele não consegue viver tranquilamente. Esta passagem bíblica vai nos apresentar a figura de um homem que está distante de Deus, necessitando de Deus, e também vai nos apresentar a figura de um homem que se encontra com Deus. Quando nós se encontramos com Deus, a nossa vida muda. Quando se encontramos com Deus, tudo fica claro. Quando se encontramos com Deus, percebemos, analisamos, discernimos, conseguimos absorver a luz, conseguimos viver em paz, saímos de um estado de sofrimento para um estado de vitória, para um estado de crescimento e desenvolvimento, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você olha para um texto como esse, você está diante de um texto que nos apresenta um homem assentado, um homem cego, um homem paralisado, um homem distante de Deus. O homem distante de Deus, ele fica sentado. Sentado aqui fala de comodismo, fala de acomodação com uma situação difícil da sua vida. Quando você analisa o contexto, você vai perceber que colocaram esse homem ali, naquele lugar, na beira do caminho. É interessante fazer uma análise disso, porque este homem, ele foi colocado ali. O lugar dele era ali. A condição dele era aquela, a dificuldade dele era aquela, a realidade dele era aquela, ele precisava viver aquela vida, porque essa era a vida dele, a situação dele e o momento que ele estava vivendo. Mas o que eu acho interessante, irmãos, e posso abrir aqui para uma aplicação real na sua vida, é que este homem ali, naquela situação, ele tem uma oportunidade, a oportunidade de ouvir, a oportunidade de perceber, a oportunidade de sair daquela situação quando ele ouve que Jesus está passando. Tudo muda quando alguém ouve que Jesus está passando. Tudo muda quando o cego ouve. Veja bem, ele não precisou ver Deus para Deus operar na vida dele. Ele não precisou contemplar a Deus, ele simplesmente precisou ouvir que Jesus estava passando ali. O que eu posso dizer para os irmãos dessa noite? Através do ouvir, mesmo que a fé seja cega, você pode mudar de vida. Quando alguém te informa que Jesus está passando e você dá crédito a isso e começa a buscar aquele que realmente pode mudar a sua vida muda. Muitas pessoas estão vivendo uma dificuldade, estão sofrendo porque eles não conseguem ver e eles querem ver para poder seguir a Jesus. Enquanto que a Bíblia nos apresenta figuras que representam a vida humana, aonde o homem que não vê, ele consegue ouvir, e a partir do ouvir, ele vai buscar, e a partir do buscar, ele vai encontrar, e depois que busca, encontra, e depois que encontra, enxerga, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos diante de uma realidade que vai nos apresentar o contexto espiritual de muitos que não estão enxergando, mas que estão ouvindo. E o que faz a diferença na vida desse homem é que ao ouvir, ele dá crédito. Ao ouvir, ele não guarda simplesmente as palavras como se fosse algo comum, mas ele coloca essas palavras no seu coração e torna essas palavras uma realidade na sua vida. Muitas pessoas já estão ouvindo que Jesus passa, que Jesus faz, que Jesus tem feito, mas eles não reagem àquilo que Jesus faz, àquilo que Jesus tem feito e àquilo que falam acerca de Jesus. Por isso a sua vida não muda. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, mas o fato da tua vida não mudar, muitas vezes está relacionado ao que você tem ouvido e não tem praticado. Porque quando o crente ouve a palavra, ouve que Jesus faz, ouve que Jesus está fazendo, e ele dá crédito, a vida dele muda. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? O cego, ele ouviu,
Ele está acomodado, está sentado. Ele está cego, realidade. Ele está mendigando, fato. Isso é fato, é verdade, irmãos. Ele está naquelas condições, mas ele está ouvindo. E havia no coração daquele homem, é possível afirmar, através da própria narrativa, havia uma convicção, uma fé que estava estabelecida em Cristo, mesmo que o mesmo cego não enxergou a Cristo em nenhuma vez da sua vida. Porque crente de verdade não precisa ver para crer. Crente de verdade não precisa que as coisas estejam claras na sua frente para que ele possa acreditar naquilo que Jesus tem feito na vida de outras pessoas. Havia um testemunho claro naquele ambiente, pessoas que passavam por ali e contavam as suas histórias. Eu acabei de vir de um culto, eu acabei de ver Jesus fazer isso, eu acabei de ouvir que Jesus fez aquilo, e aquele cego foi se enchendo da presença de Deus, da esperança em Cristo, da palavra de Deus na sua vida. A vida dele começou a mudar antes mesmo dele sair da cegueira e da mendigância. Faça uma análise específica sobre isso, irmãos. Nós estamos falando de um texto bíblico e não pode ser resumido. Muita coisa dá para ser extraída como lição para a nossa vida espiritual aqui nessa noite. Analise de forma cautelosa esta passagem para você perceber isso. Aquele homem, ele não precisou de outros testemunhos mais. Ele só ficou esperando. Na hora que Jesus passou perto, ele entendeu que é a hora de chamar Jesus. Na hora que ele entende, Jesus está perto, ele não está enxergando, mas ele começa a gritar. Ele não está enxergando, mas ele começa a falar com Jesus. Ele não está enxergando, mas ele abre a sua boca para chamar a atenção de Jesus. Isso é claro, irmãos, isso é específico nessa passagem. Tem muita gente que está esperando alguma coisa mais acontecer, sendo que o pastor está falando, Jesus está passando, o pregador fala, Jesus está passando, a irmã fala, Jesus fez um milagre na minha vida, a outra está contando um testemunho, Deus curou minha filha, Deus curou meu filho, Deus fez isso, fez aquilo, e aí o crente fica sentado mendigando. Não precisa disso, é só abrir a boca e começar a glorificar e a chamar a atenção dele, porque ele vem, louvado seja o nome do Senhor. Veja que aquele cego, ele não estava numa condição favorável, e ele não precisou ser favorecido. A nossa geração está em busca de favorecimento, de ser favorecido, de ser colocado em lugares de destaque, sendo que aquele homem não precisou sair do lugar que estava, justamente porque o lugar que ele estava era o lugar que ele tinha que estar. E alguém critica ele por estar na beira do caminho. Não é uma realidade. Ele precisava estar ali porque era cultura, era realidade, ele foi colocado ali. Há quem diga, está na beira do caminho, tinha que estar no caminho. Ele era cego, irmãos. Ele era deficiente. Ele tinha necessidades especiais. Ele estava em completa escuridão. Estava porque quem encontra com Jesus não fica. Estava porque quem encontra com Jesus enxerga. Estava porque até Jesus chegar na vida dele, a vida dele mudou completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, irmão, se você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, mas eu quero te dizer algo de Deus para a sua vida. Não importa a situação que exatamente você está vivendo agora, o que importa é que Jesus continua passando, e aonde Jesus passa e tem alguém que abre a boca e começa a falar com Jesus, o negócio muda, a transformação vem, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos habituados a criticar muitas vezes, por causa do viés da palavra ou daquele que está falando, referências ou até mesmo fazer críticas a esses personagens bíblicos. Irmãos, esses personagens, eles têm uma cultura, têm uma realidade. Ele tinha que estar na beira do caminho, porque foi o lugar que colocaram ele, e ele se contentou em estar ali, mas guardando a palavra de Deus, guardando os testemunhos, esperando o momento que Jesus passasse ali. Isso que deve ser analisado, que deve ser visto com os olhos daquele que entende a Bíblia, daquele que entende a realidade da palavra de Deus. Veja bem, analise bem isso.
Tem momentos da nossa vida, pastor Flamarion, que nos colocam em determinados lugares, e nós temos que esperar, porque quem está no controle da nossa vida é Jesus. A nossa função é obedecer. Colocaram aquele cego ali, pastor, colocaram ele naquele lugar e ele ficou ali. Se é para ficar sentado aqui, eu fico. Se é para ficar quieto aqui, eu fico. Se é para ficar aqui, continuar mendigando, eu mendigo. Mas a fé está no meu coração, a esperança está na minha vida. Vai chegar o momento que Jesus vai passar e eu vou buscar a presença de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glória a Deus. Os seres humanos estão buscando favorecimento, irmão. Não, esse lugar à beira do caminho é um lugar que era o lugar dele. Ele era cego. Ele tinha que ficar ali. Ele tinha que aguardar. Até porque Jesus estava ali. E se Jesus está ali, em algum momento Jesus vai passar perto dele. Eu não sei se você está entendendo, irmão, o que eu estou falando aqui nessa noite, mas eu sei que o argumento é meio diferente, é um pouco assim, mas fica tranquilo, o Espírito Santo que usa o pastor, que usa os obreiros, é o mesmo que está aqui nessa noite. O Espírito Santo que age nesse lugar, há anos está agindo, durante esses anos, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, e o Espírito Santo conhece a minha e a tua realidade. Se Jesus está no ambiente, fica tranquilo que uma hora ele passa perto de você. Ele não tinha uma referência física para poder buscar, ele não tinha visão. Olha o personagem, um homem cego, não tem visão. Referência física ele não tinha para ir em uma direção específica. Então o lugar dele é ali, ele fica ali. Mas ele está ali, mas ele está ouvindo. Não está vendo, mas está ouvindo. Não está vendo, mas está ouvindo. Não está vendo, mas está ouvindo. A grande lição para os crentes do século 21, você pode não estar vendo o milagre, mas se você ouvir a palavra de Jesus, vai chegar o momento do teu milagre, vai chegar o momento da tua vitória, louvado seja Deus. Olha para este cego da Bíblia, ouvindo falar, ouvindo passar, ouvindo que Jesus está passando. Quando ele ouve passar, é interessante porque ele pergunta. Porque isso, irmãos, são detalhes da Bíblia que muitas vezes passam despercebidos. Ele ouve e pergunta. Ele se coloca na disposição de buscar em alguém que vê mais do que ele uma orientação, pastor. Sabe aquele crente que chega no pastor e fala assim: pastor, me mostra aí o que eu tenho que fazer, o caminho, onde é que ele está, onde é que Jesus está, não estou vendo nada, sabe? Esse cego sentado, quando ele ouve falar, ele poderia diretamente gritar, mas não, ele pergunta: quem é que está passando aí? Alguém que tem visão vai responder a ele. Irmãos, entende isso. Eu sei que você está entendendo, entende isso. Alguém que tem visão e a visão que ele não tem vai falar: é Jesus que está passando. Isso não é uma multidão comum, isso não é mais um culto, isso não é mais uma situação, não. Agora quem está passando é Jesus. Aí quando ele percebe e ele ouve alguém que vê o que ele não está vendo, alguém que vê, irmãos, preste atenção, é metódico, mas preste atenção, ele ouve alguém que vê o que ele não está vendo, aí ele fala assim: agora é a hora de gritar. Aí ele começa a gritar. Está mendigando, mas está chamando a Jesus. Está cego, mas está chamando a Jesus. Está em dificuldade, mas está clamando a Jesus. Está passando por privações, mas está clamando a Jesus. Está em prova, mas está clamando a Jesus. Arrancaram a visão dele, mas ele está clamando a Jesus. Ele não está enxergando nada, mas ele está clamando a Jesus. Olha a lição. Eu não preciso ver para clamar a Jesus. Se você olhar para um personagem como esse, com os olhos espirituais, você aprende que não é preciso ver Deus para clamar a Deus. Aleluia. E existem momentos da nossa vida que a nossa visão ela é arrancada.
Esse aqui foi um personagem que representa alguém que perdeu a visão. Não é alguém que nasceu sem a visão, é alguém que perdeu a visão, é alguém que a vida, em algum momento, levou ele a viver uma situação onde a visão dele é arrancada. Tem momentos da nossa vida em que a nossa visão é arrancada. Tem momentos da nossa vida que nós passamos por situações assim. E tudo bem, irmãos, porque quem está no controle da nossa vida é Jesus. Aqueles que perderam a visão porque foi arrancada a visão, Jesus aqui, pelo menos nessa passagem, nos mostra que há esperança. Oh, glória a Deus! Porque em algum momento Jesus te devolve o que te tomaram. Em algum momento Jesus Ele refaz aquilo que você precisa, louvado seja Deus. Em algum momento Ele recupera a tua visão. O que é que o crente não pode perder? É a fé. E a fé, que muitos dizem, é cega. A fé é cega. A fé que muitos afirmam é cega. Mas, irmãos, quando você direciona a tua fé cega, como muitos dizem, para aquele que é o correto, para aquele que é santo, para aquele que é justo, quando você direciona o teu clamor para aquele que pode mudar a tua vida, ele vai parar. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que irmãos, o versículo de número 38, diz que ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia, você já sabe, que você já ouviu 4 mensagens, né? Hoje é o 5º dia, 5 mensagens com hoje, né? Tomara que eu tenha falado pelo menos alguma coisa diferente do que você já ouviu, né? Eu creio. Que Deus me use para vocês nessa noite. Mas veja bem, a Bíblia aqui nos mostra, irmãos, que os que iam passando, quem estava em movimento, quem estava enxergando, começou a criticar o cego. Começou a... Fica calado. Só que assim, quando quem passa fala para ele calar, e ele não se importa com o que estão falando, e ele continua clamando, em algum momento, Jesus vem. Eu estou dizendo para pessoas aqui que não se importe com o que estão falando, em algum momento, Jesus vem. Porque você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus, você está buscando a Deus, continue clamando. Vai aparecer pessoas no teu caminho, pessoas que muitas vezes não entendem a tua realidade, pessoas que muitas vezes não é por maldade, irmão, porque os seres humanos são falhos. Analise muito bem esse ponto de vista aqui nessa noite. Seres humanos são falhos. Você mesmo já em algum momento criticou alguém, você mesmo em algum momento mandou alguém parar, ou falou para alguém alguma coisa sem pensar no que estava falando, muitas vezes simplesmente por causa do calor da emoção. E ali as pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas estavam no calor da emoção, então elas não perceberam a dificuldade daquele homem, mas aquele homem em dificuldade, percebendo a real situação que estava vivendo, ele decide para ele mesmo: eu não vou me calar, eu não vou parar, eu não vou me importar, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, vou continuar clamando. Isso é resiliência, irmão. Isso aqui é resistência pura. Isso aqui é coragem, é ousadia, é posicionamento, é determinação, é foco naquele que pode mudar a nossa vida. Mas não, o povo de Deus muitas vezes dá dodói demais, está reclamando qualquer coisinha. Meu Deus do céu, o irmão mandou me calar. Irmão, tu está buscando a Jesus, tu está vivendo para Jesus, o teu alvo é Jesus, a presença de Jesus é melhor, aleluia, a tua vida está em Jesus. Que geração é essa, irmão? Qualquer argumento contrário àquilo que eu estou direcionado, meu Deus, tu vai ficar mendigando a vida toda se continuar desse jeito. Eu estou falando a verdade nessa noite. O Espírito Santo não falta culto, irmão. Poderia ter uma criança de 5 anos pregando aqui: o Espírito Santo não falta culto.
O dono da igreja está na igreja. O dono da igreja está na igreja. A palavra de Deus está sendo pregada e a graça de Deus se manifesta onde a palavra dele é pregada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A melhor notícia chegou aos ouvidos do cego. Jesus está passando. Então, irmão, quando a melhor notícia chega aqui, você tem que perseverar. Jesus está passando, está bom. Glória a Deus, aleluia. Eu quero também, filho de Davi, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Glória a Jesus, filho de Davi. Aí ele começa a abrir a boca, não está vendo, irmão, nada. Você entende isso? Ele não está enxergando nada, mas está clamando. Pelo amor de Deus, irmãos. Não está vendo nada. Que exemplo, que crente, que servo, que cego digno de honra. Eu vou passar a minha vida toda, se Deus me permitir, lendo a Bíblia e apreciando a vida desses personagens. Eu aprecio a vida deles, porque é uma verdade. Irmãos, eu não achei na filosofia, eu não achei lá na história, não achei na Bíblia personagens dignos de honra, não por causa das fraquezas que tem, mas por causa da perseverança, porque fraco por fraco eu também sou. Olhar eles com olhar, fazendo, argumentando, julgando, criticando ações de personagens que viveram realidades completamente diferentes, se chama anacronismo, e não. Mas eu olho para um personagem desse e eu falo assim, meu Deus, eu queria ser um cego como esse. Não estou querendo a dificuldade que ele tinha física, não, isso aí ninguém quer. Mas a perseverança, irmão, aleluia, o comportamento, sabe? Aquela pessoa que não liga porque estão falando, estão criticando, ele está glorificando, está chamando Jesus. Ele não está importando, irmão, se alguém está falando A ou B, ele está olhando, mesmo sem ver, olhando pela fé, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para aquele que pode de fato mudar a vida de um homem de verdade. Que a vida de um homem não é mudada quando ele tem contato com a religião. A vida de um homem, ela é transformada quando ele tem contato com Jesus, mesmo que na religião. O homem precisa de Jesus. Jesus é a base, Jesus é o argumento perfeito, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. E se Ele está, eu estou com Ele. Se Ele passa, mesmo sem enxergar, eu clamo, eu busco, eu grito. O cego que clama. Aleluia. Estão repreendendo e ele está dizendo, filho de Davi. Em algum momento a Bíblia diz que Jesus parou. Aí Jesus para, os irmãos conhecem a narrativa. Jesus ordenou, aleluia. Sabe o que é você olhar para a Bíblia e ver Jesus ordenar por causa de um cego, irmão? Meu Deus. Você entende que Jesus estava dando uma ordem em alguém para ir ajudar um cego? Oh, glória. Irmão, quando Jesus quer abençoar o crente, Jesus dá ordem para as pessoas ajudar aquele cego. Eu posso te dizer, irmão, sem medo de errar, pelo Espírito que está nesse lugar, a graça que habita nesse ambiente, pela palavra que é pregada aqui, tornou esse ambiente santo como é, na hora que a Bíblia está sendo pregada e na hora que os irmãos chegam no culto. Eu posso dizer aos irmãos, Jesus vai dar ordem em nome daqueles que estão clamando pelo seu nome, mesmo que esses clamam, mesmo que esses estão sem enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Senhor e minha Senhora, senhoras e senhores, eu posso vos afirmar que Jesus vai dar ordem em favor da sua vida quando você clama. Porque se você não clamar, se você não clamar, vai continuar do mesmo jeito.
Se você continuar sentado mendigando, só mesmo ouvindo e não clamar, tua vida continua do mesmo jeito. Agora, quando você começa a clamar, eu estou falando de oração, uma das armas mais poderosas da igreja, uma das armas mais poderosas da igreja, uma arma poderosa da igreja, a oração. Nesse caso foi o clamor mesmo, o grito. Ele não precisou falar assim, maravilhoso, santo, não, ele só falou filho de Davi, reconhecendo o reino na vida de Jesus, coisa que os religiosos que viam Jesus não reconheciam. Nem todo mundo que anda com Jesus reconhece a grandeza dele. Infelizmente, irmão, infelizmente, desde aquela época, tem muita gente que anda com Jesus há anos e não reconhece a grandeza dele. Aí o camaradinha cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É como se ele dissesse assim, eu não sou nada, tem misericórdia de mim. Eu não vejo, tem misericórdia de mim. É como se ele falasse assim, eu não posso fazer nada, tem misericórdia de mim. Está faltando esse tipo de clamor, irmão, assim, sabe, aquele clamor de quebrantamento, sabe, aleluia, aquele clamor de renúncia, aquele clamor de reconhecimento da sua fragilidade diante daquele que é santo, sabe, tem misericórdia, ele falou publicamente, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para e diz assim, o que queres que eu te faça, aleluia. E o mais interessante é que ele não estava vendo Jesus ainda, estava só ouvindo. Jesus estava na frente dele, pastor, e ele ouvindo. A voz que estava vindo de longe agora está perto, e ele está ouvindo e não está vendo. Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? E aí ele ouve assim, ele ouve, o que queres que eu te faça? Não tem muito para pensar, irmão. Ele diz assim, eu quero receber visão, eu quero ter discernimento, eu quero voltar a enxergar, eu quero contemplar a luz, eu quero perceber a claridade, eu quero viver iluminado, oh glória a Deus, eu quero ter capacidade de assimilar a luz, aleluia, oh meu Deus do céu, eu consigo sentir a presença de Deus aqui, irmão, eita glória a Deus, eu quero ter a revelação. Porque nas trevas você não tem revelação, na luz você enxerga, você percebe. Primeira coisa que o crente faz quando acorda de manhã, dependendo do ambiente que mora, da casa que mora, do apartamento que mora, dependendo de como é procurar uma luz. Dependendo da hora também que acorda, né? Ele sai tateando as paredes para poder apertar aquele botãozinho. Porque se ele não apertar aquele botãozinho e acender a luz, ele quebra a casa todinha. Ele bate o pé na quina da porta. Se ele não encontrar a luz, irmão, ele se lasca. Como diz lá o meu povo lá no Piauí. Ele se enrola todinho, aleluia. Mas quando ele acha a luz, ele acha o caminho. Quando ele acha a luz, ele acha a solução. Quando ele acha a luz, ele vai para o lugar certo. Se ele tiver que ir ao banheiro tomar um banho, ele vai ao banheiro tomar um banho. Porque a luz é o caminho, aleluia. Aqui Jesus ia recuperar a visão daquele homem. E eu já vou finalizar. A Bíblia diz que quando Jesus fala isso, e quando o homem responde a palavra de Jesus com o pedido, primeiro ele busca, depois Jesus vem, depois Jesus fala, e agora ele pede. Ele busca Jesus, Jesus vem e pergunta, ele ouve, e aí sim, olha que coisa metódica, irmão, aí ele pede, ele já está perto de Jesus, agora ele pede. Quando ele pede, Jesus não fala muita coisa não, irmão, Jesus fala assim, recebe a visão. Aleluia. Recebe a visão. Isso aí parece que não é muita coisa, né, irmão? Não é muita coisa para o irmão que está enxergando. Agora para ele, recebe a visão. Tum. Aleluia. Recebe a visão. Agora eu posso andar sem tropeçar.
Recebe a visão. Agora eu posso falar, eu posso viver dignamente. Recebe a visão. Agora eu tenho paz. Recebe a visão, posso tomar um banho. Aleluia. Recebe a visão, essa roupa suja que eu estou andando, não vou andar mais de roupa suja. Recebe a visão, ele começa a seguir Jesus. Recebe a visão, ele começa a glorificar a Deus com alegria, com felicidade. Recebe a visão. Aleluia. Jesus diz: a tua fé te salvou. E ele, aquele crente que recebe a visão e continua, ele diz assim, diz a Bíblia, foi seguindo, glorificando. Glória, glória, estou enxergando, glória, aleluia. Oh, glória. E todo o povo, porque o teu milagre, irmão, não só mexe com você na sua realidade, o teu milagre também serve de testemunho. Aí quem viu ele cego começou a falar: glória a Deus, ele está vendo. Glória a Deus, não está mais cego. Glória a Deus, não está mendigando mais. Glória a Deus, agora pode arrumar um emprego. Glória a Deus, agora, ah, meu Deus do céu. Irmão, a palavra de Deus é perfeita, irmão. Perfeita. Não tem muito o que falar não, irmão. Até quem não conhecia ele de perto, teve que conhecer. E quem conhecia ele de longe e ouvia falar que ele era cego, agora está ouvindo falar que ele está enxergando. Coisa boa, irmão, é você andar por aí e as pessoas falarem assim: ele era cego, mas agora está enxergando. Aleluia. Estava caído, mas agora está de pé. Estava mendigando, mas agora está vivendo uma vida digna. Não era nada, agora tem família. Não era nada, agora é seguidor de Jesus. Olha que cargo maravilhoso. Ao invés de seguir os seus próprios anseios, ele está seguindo o dono da vida. Ao invés de seguir a sua própria vida, ele está seguindo aquele que tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, se você acreditar no que eu estou falando. Se você acreditar no que eu estou falando, Jesus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, que as pessoas que te conhecem vão falar assim: está enxergando. Glória a Deus, a vida dela mudou. Irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos, com toda a sinceridade do meu coração. Deus sabe quem eu sou, Deus me conhece. Os irmãos não me conhecem, mas Deus me conhece. Como eu também não conheço os irmãos. Deus sabe quem nós somos, irmão. Mas eu posso te falar uma coisa, sinceramente, experiência própria minha com Deus. Não é nada para exaltação humana, não, nada. Simplesmente, como é bom você andar pela rua e as pessoas falar assim: mudou de vida. Está enxergando. Ele foi isso aqui, não é mais. Era um pai ruim, agora é um bom pai. Era um filho ruim, é um bom filho. Era um amigo que não era amigo, agora é amigo de verdade. Está ali uma mulher de caráter, está ali um homem de caráter, está ali um homem que enxerga, está ali uma mulher que vê. Aleluia, é bom demais, irmão. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Vamos se colocar sobre os pés, amém? Não é por muito falar, né? Eu aprendi com os meus pastores, né, pastor? Não é por muito falar, eu creio que Deus falou com os irmãos, amém? Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Flamarion. Louvo a Deus pela oportunidade que me é concedida. Ele afirmou que eu pastoreei a irmã dele. Foi uma honra pastorear. É até difícil para mim, né? Eu fiquei ali 3 anos ali na Santa Maria, na ADETAG 103, né? Sendo auxiliado de fato pela a irmã Neuza, a irmã do pastor. E para mim foi uma honra poder passar aquele período ali. Agora estou à disposição do meu pastor presidente, estou à disposição dos meus pastores, os meus colegas e as referências que Deus colocou na minha vida. Com muita alegria, muita gratidão, eu agradeço essa oportunidade, agradeço pela disposição dos irmãos. Peço aos irmãos, se eu pudesse vos dar um conselho: seja firme, continue, não desista. Busque a Jesus, independente se você está vendo ou não está vendo. Aprenda com os personagens da Bíblia. Olha para a Bíblia com outro olhar. Não fica de forma mecânica. Não, busque a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. E eu sei que Deus vai te ajudar. Amém? Muito obrigado, pastor. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Quantos recebem a palavra? Glória a Deus. Você que nos visita e ainda não fez a sua profissão de fé em Jesus,
esta é a oportunidade. Está sendo aberto para você, aí mesmo onde você está, levantar a sua mão e dizer: eu recebo Jesus na minha vida. Temos alguém nessa noite que queira fazer a sua profissão de fé por Jesus?